Bom, hoje nós vamos falar sobre os setores da economia e as cadeias produtivas, que são parte fundamental do processo de evolução e crescimento de um país. Os setores da economia, eles podem ser classificados como as etapas que os produtos percorrem dentro de um ciclo econômico, sendo que esses produtos podem ser materiais ou imateriais. Nesse quesito, estão envolvidos os processos de exploração da matéria-prima, industrialização de recursos, venda e distribuição ao consumidor final, que fará seu uso e, eventualmente, o descarte. Bom, os setores, no entanto, variam de acordo com os modos de produção. Os setores econômicos, eles podem ser divididos em 3: primário, secundário e terciário. Bom, vamos falar agora sobre o setor primário. Ele é responsável pela extração da matéria-prima, ou seja, nessa etapa a produção tem o seu início graças à exploração de insumos naturais, que servirão de base para a produção de itens mais complexos. O setor primário está fortemente ligado à agricultura, à pecuária, à mineração, à pesca, à extração vegetal e à silvicultura, por exemplo. Bom, o objetivo principal dessa etapa da economia é obter e fornecer material para outros setores, como, por exemplo, o setor secundário. Esse setor ele diz respeito à fase em que os insumos naturais são preparados e modificados, transformando-se em industrializados e que possuem, portanto, maior valor agregado. Então, o setor secundário ele é capaz de suprir a si mesmo, ao mesmo tempo em que abastece o setor terciário. Então, isso é possível pelo fato de ser agente, de transformação de matérias-primas em produtos finalizados para o consumo ou na criação de equipamentos e outras ferramentas tecnológicas. Empresas fornecedoras de eletricidade, água, gás e construção civil são bons exemplos de negócios relacionados ao setor, certo? Bom, partimos agora para o setor terciário. Esse setor ele é comumente definido como o setor que lida com o comércio, e a prestação de serviços. Possui grande valor agregado e seu maior trunfo consiste na relação criada entre produtos e pessoas. É neste momento que acontece a comercialização de bens materiais e imateriais. Os itens materiais se referem a objetos físicos, enquanto os imateriais tratam de produtos inatingíveis, como saúde, educação e segurança, por exemplo. Então, o setor terciário ele também requer qualidade e grande quantidade de mão de obra. Alguns exemplos de empresas do terciário são bancos, escolas, hospitais, telecomunicações, agências de turismo e entre tantas outras. Tá? Bom, a partir de agora, vamos falar sobre cadeias produtivas, A definição de cadeia produtiva segue um conceito mais amplo, Embora muito parecido com o de setores da economia. Considera-se não somente a extração da matéria-prima na natureza, sua transformação, sua comercialização, mas inclui também seu retorno seguro ao meio ambiente. Então, na cadeia produtiva, por exemplo, do agronegócio, nós temos aqui exemplos de cadeia produtiva. Nós temos aqui a agropecuária, por exemplo, linho, algodão, juta, sisal, seda, lã,
que vai produzir fibras e essas fibras naturais vai produzir fibras têxteis. Nós temos aqui no setor da mineração, nós temos a extração, né, da mineração, que vai produzir amianto, que vai produzir fibras naturais e, por final, fibras têxteis. A mesma coisa nós temos celulose e o setor da petroquímica, certo? Então, na cadeia produtiva, por exemplo, do agronegócio, né, o ciclo passa por extração, pela produção, pelo consumo e devolução, como tratamentos e eliminação da química e outros resíduos gerados no processo dessa fabricação, tá? Nós temos um outro exemplo aqui da cadeia produtiva da mineração. Vamos supor que nós temos aqui a extração do minério, né, não ferrosos. Aí, dessa extração, vai para a fase de fabricação, por exemplo, fabricação de vidros. Dessa fase, nós vamos para o setor onde faz a transformação do vidro, tá? E a partir disso, nós temos aqui uma próxima fase que ele vai ou para a construção civil, ou para a indústria automotiva, ou para a indústria moveleira, ou para a indústria de linha branca, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, que é a cadeia produtiva da laranja. Nós temos aqui, a princípio, a produção, nós temos o transporte dessa laranja, nós temos que vai para o centro de distribuição, aqui são selecionadas os melhores produtos, que vai para a venda nos varejistas. E dos varejistas, por exemplo, vai direto para o consumidor, certo? Então, nós temos também uma outra cadeia produtiva, também um exemplo aí da laranja, né? Nós temos aqui os insumos, né, que são defensivos, fertilizantes, os tratores, implementos, mudas, irrigação. Então, nós temos esses insumos aqui que são fornecidos lá da indústria, são fornecidos para a fazenda. A fazenda faz a coleta e o transporte. Isso para a indústria cítrica. Essa indústria cítrica vai ter um setor de recebimento e estoque. Aqui também estoque e armazenagem, que vai passar para um outro setor, que é o engarrafamento e a distribuição, tá? Entre um e outro, nós temos aqui o setor do transporte. Do engarrafador e distribuidor, em forma de suco, vai para o varejista ou vai para o consumidor final. Um dos pontos mais importantes ao longo da cadeia produtiva é a disponibilização dos produtos para o cliente. É nesse momento que a logística, né, a questão aqui do transporte e a distribuição, eles entram em ação. Afinal, de que vale um processo impecável de produção se o item final, né, sofrer problemas durante o transporte e for danificado? Bom, ou pior, e se o produto sequer chega ao seu destino? Então, todo investimento e trabalho teria sido em vão. Então, em negócios de pequeno e médio porte, é possível que uma única distribuidora consiga lidar com o fluxo de entrega e transporte. Em empresas grandes, por exemplo, é necessário um esquema de logística muito bem trabalhado, com um conjunto complexo de distribuição. Mas não se engane, em ambos os casos, contar com um sistema de distribuição e logística é essencial, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau, tchau!